pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar início a uma nova série falando sobre sociologia. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai começar uma série que a gente vai falar sobre o pensamento do sociólogo brasileiro Gessé Souza. O Gessé Souza, ele ganhou muita repercussão nos últimos anos, ele tem tido uma produção bem vasta, ele tem lançado diversos livros e ele propõe uma visão diferenciada para se pensar a sociologia brasileira, as relações sociais brasileiras, as relações de poder brasileiras. O Gessé Souza, ele faz uma crítica muito forte ao pensamento sociológico tradicional do Brasil e vem nos mostrar uma forma nova, vem dizer que é preciso criar uma forma nova de se pensar. Ele vem oferecer uma teoria crítica do Brasil, ele pensa que é preciso criar uma teoria crítica para se pensar o Brasil, algo que na concepção dele nunca foi feito. Nesse vídeo a gente vai falar então sobre a visão do Gessé Souza sobre esse pensamento sociológico e nos vídeos seguintes a gente vai discutir como ele pensa em si, o que ele propõe, como ele enxerga essa teoria crítica. A crítica que o Gessé Souza faz aos pensadores brasileiros começa com o Gilberto Freire. Ele faz então uma crítica, na verdade, não é uma crítica tão dura. Ele vem nos falar que o Gilberto Freire, o pensamento dele estaria contaminado, digamos assim, por uma ideia de mito de fundação do Brasil. Em Casagrande Senzala, o Gilberto Freire, ele nos traz a ideia de que Portugal, de que a cultura portuguesa, pelo seu convívio de séculos sob o domínio dos mouros, teria se tornado uma cultura altamente flexível, que os portugueses teriam uma capacidade de adaptação social muito forte por conviver muito tempo com um povo de uma cultura diferente. Algo que não aconteceu, por exemplo, com ingleses, ou com suecos, ou com alemães. Então, o Gilberto Freire pensa que o português tem uma cultura extremamente flexível, que consegue se misturar com o outro, e na formação do Brasil houve uma mistura entre brancos, negros e índios, e que foi uma mistura plenamente homogênea, que criaria uma espécie de democracia racial, ou seja, a mistura entre negros, brancos e índios no Brasil é o que caracteriza o Brasil. E o Gilberto Freire, ele foi inovador porque ele foi o primeiro a ver isso como algo positivo. Os pensamentos anteriores de Gilberto Freire eram pensamentos racistas. Achavam que um branco ter um filho com um negro iria ter um filho menos capaz, impuro, alguma coisa do gênero. No mesmo caso, um branco com um índio. O Gilberto Freire vem nos dizer que o lado positivo do Brasil é justamente isso, a capacidade do brasileiro de se mesclar, de se adequar a outros povos, a absorver outras culturas. O Gessé Souza, ele coloca que essa visão do Gilberto Freire ela é um tanto quanto romantizada pela necessidade de se criar um mito fundador para o Brasil. A gente tem a independência do Brasil em 1822, a proclamação da República em 1889. E na época que Gilberto Freire lançou Casagrande Senzala, que foi em 1933, ainda era necessário para o Brasil haver uma justificativa para o Brasil, o que faz o brasileiro ser o brasileiro. Então, o Gilberto Freire, na verdade, teria proposto um mito fundador. O que faz o Brasil ser o Brasil é a mistura de raças. E esse mito fundador é algo que muitos povos possuem. Por exemplo, o povo judeu tem o Êxodo como a sua grande narrativa, como seu mito fundador. Os gregos, a Grécia Antiga, tem a Guerra do Peloponeso como seu mito fundador. Portugal tem a história dos Lusíadas como seu mito fundador, que coloca os portugueses como um povo conquistador, como um povo forte, um povo guerreiro. Então, o Gilberto Freire teria nos proposto não uma ideia científica, e sim um mito, algo romantizado. Porém, o Gessé Souza, ele não necessariamente invalida tudo de Gilberto Freire. Tanto é que ele se vale muito
dos estudos do Gilberto Freire para aquilo que ele próprio vem a discutir. Ele usa muitos estudos de Gilberto Freire sobre o século XIX para retratar o Brasil, porém ele faz essa consideração de que o pensamento de Gilberto Freire teria essa contaminação por ser um mito de fundação para o Brasil. Os autores que o Gessé Souza vai criticar de forma bem mais veemente são os que vieram depois de Gilberto Freire. A gente pode colocar 3, que são os principais criticados por ele, que são o Sérgio Buarque de Holanda, o Raimundo Faoro e o Roberto da Mata. Ele critica alguns outros pensadores, como Bolívar Lamonier, como o próprio Fernando Henrique Cardoso, mas a crítica mais relevante são sobre esses 3 autores: Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e Roberto da Mata. Então, vamos ver o que o Gessé Souza nos fala sobre cada um desses autores. O Sérgio Buarque de Holanda, ele tinha uma visão, o pensamento dele que foi influenciado pelo pensamento do Max Weber, o sociólogo alemão. Ele traz a ideia de que o Brasil seria um país subdesenvolvido, seria um país atrasado em relação aos Estados Unidos e à Europa por um fator cultural. Ele coloca que povos como alemães, ingleses, os norte-americanos seriam povos muito mais empreendedores do que o brasileiro, seriam povos que trabalham mais, que se esforçam mais. Já o brasileiro não teria essa característica, ele teria características de esperar o resultado, de não correr tanto atrás. O Gessé Souza vem nos dizer que essa forma de enxergar do Sérgio Buarque de Holanda, na verdade, é uma adaptação do racismo. Você pega o racismo e faz com que o racismo deixe de ser algo caracterizado pelo viés étnico e coloca pelo viés cultural. Ao invés de você pensar conforme uma tese racista que diz que um negro é inferior a um branco, essa tese culturalista vai dizer que a cultura brasileira é inferior à cultura dos Estados Unidos, ou que a cultura brasileira é inferior que a cultura da Inglaterra. E isso explicaria o porquê desses países da Europa e dos Estados Unidos serem mais avançados e o Brasil mais atrasado. O Gessé Souza diz que não existe fundamentação nenhuma para se explicar essa diferença pelo viés cultural. Nada aponta que um norte-americano seja mais trabalhador do que um brasileiro, ou que um alemão seja mais empreendedor do que um brasileiro. Isso é muito mais fruto de um racismo, de um complexo de inferioridade, como o Gessé Souza fala, um complexo de vira-lata. Ele fala que o Sérgio Buarque de Holanda é um defensor do viralatismo brasileiro, do brasileiro se enxergar enquanto inferior a outros povos. O Gessé Souza também faz uma crítica muito forte ao pensamento do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele pensa que o brasileiro tem uma relação cordial que, na verdade, disfarça todos os problemas que existem no país. Então, a cordialidade seria uma versão diferenciada do ideal da burocracia. Os Estados Unidos ou a Alemanha seriam países onde as relações são burocráticas, ou seja, tudo depende da burocracia, tudo depende da regra. Já no Brasil, tudo seria no jeito, na malemolência, na conversa. O Gessé Souza diz que isso é uma outra tese que tem uma base de complexo de vira-lata. Nada aponta que nos Estados Unidos não existam relações de proteção, que não existam relações de paternalismo, que não existe nenhum tipo de desvio numa rota, num funcionamento de uma estrutura burocrática. Ou seja, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, existem tanta corrupção, tantos jeitinhos, tanto uso de influências como existem no Brasil. Então, achar que o Brasil tenha mais corrupção ou mais jeitinhos nada mais seria do que uma outra forma de se incentivar esse complexo de vira-latas. Com relação ao Raimundo Faoro, o Gessé Souza vai criticar a tese patrimonialista dele. O Raimundo Faoro, ele diz que a sociedade brasileira, principalmente a relação sociedade-estado,
seriam herança do modelo português. Ele afirma que a forma como o Estado português foi constituída fez com que o rei tivesse possessões muito amplas. Então, a relação entre público e privada acabaria se perdendo. E o Raimundo Faoro pensa que o Brasil herdou isso de Portugal, que a relação, o chamado patrimonialismo, ou seja, tratar o bem público como se fosse coisa privada, seria uma herança dessa cultura portuguesa. O Jessé Souza, ele critica isso afirmando que não existe nenhuma validade plausível para isso, por um grande motivo. Ele coloca que o Brasil conviveu mais de 300 anos com uma estrutura de escravidão, e mais de 50% da população brasileira é negra. Boa parte mesmo não sendo negra de pele, vai ser descendente de negro, porque existe toda essa mistura. Então, como poderia essa forma de sociedade portuguesa ser igual, ser idêntica no Brasil, sendo que houve uma diferença completamente subversora dessa lógica? Como poderia o modelo patrimonialista português existir no Brasil, sendo que houve uma instituição muito influente que foi a escravidão? Ou seja, o Jessé Souza, então, ele pensa que a sociedade brasileira não teria essa influência do patrimonialismo português, que haveria uma outra forma, outras circunstâncias ocorreram para fazer com que o Brasil seja como é. E ele ainda vai criticar a tese patrimonialista porque ele também aponta isso como um complexo de vira-latas. Pensar que no Brasil haja uma corrupção do poder público maior do que outros países seria uma forma também de se rebaixar o Brasil. Por quê? Porque em todos os países do mundo existe corrupção estatal. Isso não é uma característica única e exclusivamente do Brasil. E nada também pode apontar que você tenha mais corrupção no Brasil do que você tenha na Itália ou na Alemanha, nos Estados Unidos. Vez ou outra a gente vê alguns escândalos desses países aparecendo, ou seja, o que nos garante que no Brasil haja maior corrupção. E o Jessé Souza faz uma crítica muito interessante, que vale tanto para o Raimundo Faoro quanto para o Sérgio Buarque de Holanda. Ele afirma que esses dois pensadores eles são extremamente influenciados pelo pensamento liberal. O pensamento liberal diz o quê? Que quanto menos Estado, melhor. Então, a crítica que quando eles colocam essa tese do patrimonialismo, de que o Estado brasileiro é corrupto, de que o Estado brasileiro move toda uma rede de corrupção, estaria dando brecha para um projeto de redução do Estado, para um projeto de privatização. Ou seja, o governo corrupto abriria espaço para o mercado virtuoso. E aí o Jessé Souza novamente coloca outra crítica. Quem garante que o mercado é tão mais virtuoso do que os políticos corruptos? Quem garante que as relações financeiras dos mercados, as relações de transições, elas também não se dão através de corrupção, porque a corrupção é vista apenas no plano estatal, sabe? Então, o Jessé Souza vai nos colocar que a influência liberal desses pensadores dá margem para você criar uma visão de que a corrupção ela é causada pela existência do Estado, o que justificaria a redução do Estado, um processo de privatização, um processo liberal, e na concepção dele um projeto liberal acabaria prejudicando o grosso da população brasileira. Seria um projeto que aumentaria as desigualdades sociais do país. Então, ele pensa o quê? Que o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro, eles teriam uma forma de pensamento que justificaria a redução do Estado brasileiro, uma proposta de governo liberal e que acabaria prejudicando os serviços que o Estado oferece para a população em seus projetos de redução de desigualdade. Com relação ao Roberto da Mata, o Jessé Souza vai criticar a questão do jeitinho brasileiro, que o Roberto da Mata coloca. O jeitinho brasileiro, que é algo muito falado, até mesmo fora dos âmbitos acadêmicos, ela é uma tese de dia a dia, todo mundo fala-se muito, é muito conhecido o jeitinho brasileiro. Ele fala que o jeitinho brasileiro também é mais um caso de complexo de vira-latas.
O jeitinho brasileiro seria uma espécie de... seria um espaço em branco entre o lícito e o ilícito que existe no Brasil. Você precisa de algo numa prefeitura. Aí o funcionário da prefeitura adianta o seu lado, você vai e paga um café pro cara, paga uma cerveja pro cara. Ou seja, essas relações malemolentes do jeitinho brasileiro, o Gessé Souza pensa que isso também é um complexo de vira-lata, porque isso existe no mundo inteiro. Não existe nenhuma sociedade onde esse tipo de relação não vai ocorrer. Se a gente pensar, por exemplo, uma máfia italiana, a máfia nos Estados Unidos, uma máfia japonesa, uma máfia russa, todas essas formas, todas essas redes vão operar utilizando esses jeitinhos, ou seja, todas as sociedades elas vão ter alguma forma de corrupção, isso sempre vai ter. Então colocar que a sociedade brasileira seja mais corrupta do que as outras, e que isso ocorra mais, nada mais é do que rebaixar o Brasil em relação a outros países. Pegar algo que é inerente à humanidade, que é inerente a todas as sociedades, e colocar como se fosse exclusivamente nosso, e que isso nos colocaria no patamar inferior aos demais povos. Então, pessoal, a crítica que o Gessé Souza faz é essa. Ele pensa que o nosso pensamento sociológico, ele fomenta o complexo de vira-lata, fomenta as desigualdades sociais, tem uma proposta liberal, ignora uma série de fatores que foram pertinentes para a formação da sociedade brasileira. E ele quer justamente nos oferecer uma proposta de uma teoria crítica da sociedade brasileira. E é sobre o que o Gessé Souza vai nos oferecer, então, que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.